As pessoas ou os seres humanos fazem parte do grupo dos animais, e assim como outros seres vivos, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Todo ser vivo passa por algumas fases da vida e elas variam muito de acordo com cada espécie e alguns outros fatores. O que podemos afirmar quanto a todos os seres vivos é que eles passam por duas etapas, a primeira é o nascimento e a segunda é a morte. Você verá agora como ocorre o ciclo da vida e quais são as fases que geralmente o ser humano deve passar até chegar à morte. A vida e as divisões. A vida se inicia pelo nascimento do ser vivo e se encerra com a sua morte, mas esse espaço que fica entre o início e o final possui algumas divisões, que são as chamadas fases da vida. Cada uma dessas fases apresenta características que podem ser físicas ou psicológicas diferentes, e isso acontece porque estamos em processo de formação no caráter humano. Podemos dividir a vida em 4 fases, começando pela infância, em seguida a adolescência, a idade adulta e a velhice. Infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Nessa fase passamos por grandes momentos de aprendizagens, experiências e evolução. Descobrimos o mundo e como a sociedade se relaciona e desenvolve. É quando começamos a falar, andar, escrever e criamos o nosso pensamento próprio. Nessa fase necessitamos e dependemos de responsáveis para orientar o nosso desenvolvimento. Entre a fase da infância e a fase da adolescência existe um período de transição chamado de puberdade que acontece em meninas entre os 8 e 13 anos de idade e em meninos entre 9 e 14 anos. Para alguns cientistas essa fase é dividida em 3 etapas. Primeira infância, do nascimento aos 3 anos de idade. Segunda infância, dos 3 aos 6 anos. Terceira infância, dos 6 aos 11 anos. Primeira infância, do nascimento aos 3 anos de idade. Nessa fase, ocorre o período sensorimotor, em que a criança explora o mundo através dos sentidos e das ações. Segunda infância, dos 3 aos 6 anos. Nessa fase, ocorre o período pré-operacional, em que a criança desenvolve a linguagem, a imaginação e o pensamento simbólico. Terceira infância, dos 6 aos 11 anos. Nessa fase, ocorre o período operacional concreto, em que a criança adquire a capacidade de raciocinar logicamente sobre objetos e situações concretas. Quarta infância, dos 11 aos 19 anos. Nessa fase, ocorre o período operacional formal, em que a criança desenvolve o pensamento abstrato, hipotético e dedutivo. Adolescência. Adolescência do latim adolescere. Crescer, desenvolver, tornar-se maior é uma fase biológica de transição do indivíduo entre a infância e a idade adulta e maturidade. É uma das etapas do desenvolvimento humano posterior à pré-adolescência caracterizada por alterações em diversos níveis físico, mental e social, representando um processo de distanciamento de comportamento e privilégios típicos da infância e de aquisição de características e competências que o capacitem a assumir os deveres, papéis sociais do adulto. Não deve ser confundida, no entanto, com a puberdade, visto que a puberdade faz parte da adolescência e se refere apenas à parte biológica das mudanças, as quais capacitam um corpo infantil a se reproduzir e o aproximam da imagem de um adulto. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece uma faixa etária para menores de idade, dos 12 anos completos aos 18 anos incompletos. Pessoas compreendidas nessa faixa, consideradas adolescentes do ponto de vista jurídico, podem ser submetidas a medidas socioeducativas, inclusive restrição da liberdade. Idade adulta. O que é a idade adulta? A idade adulta é a fase do desenvolvimento humano que segue a juventude e precede a velhice. É a fase em que se obtém a plena maturidade física e intelectual do indivíduo e a plenitude dos direitos e deveres sociais e legais. É comumente enquadrado entre as idades de 21 e 60 anos e é entendido como um platô intermediário na vida humana. Em termos biológicos, a idade adulta corresponde ao estado imago dos animais, ou seja, a maturidade sexual, fisiológica e social do indivíduo. Porém, dada a complexidade vital do ser humano, essas equivalências são sempre provisórias. A idade adulta humana vem após o estágio de rápida mudança da adolescência. Não só traz consigo essa plenitude biológica e fisiológica, mas também uma relativa estabilidade emocional e psicológica.
a par de um maior peso de responsabilidades e autonomias perante a cultura e a sociedade. No entanto, a maioridade e a idade adulta não devem ser confundidas. A primeira é a idade mínima necessária para ser considerado um ator responsável e autônomo perante a lei, mas, em um sentido estrito, a idade adulta geralmente chega em anos posteriores. De qualquer forma, o uso de faixas etárias para definir as etapas da vida humana é sempre provisório e aproximado. Características da idade adulta. De um modo geral, a idade adulta é caracterizada pelo seguinte: a muscular e ósseo crescimento das individuais extremidades, e depois de uma redução das capacidades físicas do mesmo, para o fim da fase de um declínio muito gradual começa. O indivíduo atinge a plenitude de seus processos mentais e intelectuais, com diminuição gradual e progressiva da capacidade de aprendizagem, mas ao mesmo tempo maior estabilidade emocional e maior capacidade de relatar o que sabe. A personalidade do indivíduo já se expressa em sua totalidade, ou seja, cada um já se torna o que é. Espera-se do indivíduo maior responsabilidade moral, uma vez superados os estágios juvenis do egoísmo e, portanto, maior capacidade de tomar decisões responsáveis e julgar seu meio social de forma responsável. É a fase em que costuma se formar uma família, ou seja, a paternidade ou maternidade passam a constituir preocupação para os indivíduos. Estágios da vida adulta. A idade adulta compreende dois estágios principais geralmente: início da idade adulta e meia-idade. O início da idade adulta é o período inicial da vida adulta, variando de 21 a 40 anos. É a fase em que terminam os processos de crescimento corporal, físico e intelectual, atingindo a plenitude das suas capacidades físicas por volta dos 25 a 30 anos, com grande agilidade, força e resistência. Nesta fase, floresce o pensamento social e reflexivo, aberto, adaptável e que integra lógica, emoção e intuição. Socialmente, o jovem assume um peso maior de responsabilidades e liberdades, dando seus primeiros passos firmes na direção profissional e ética e social que definirá o resto de sua vida. Os laços afetivos e emocionais tornam-se mais sólidos e a vida sentimental inicia um notório assentamento. Meia-idade adulta, em vez disso, é o platô da vida humana, que varia entre 40 e 65 anos de vida. É também conhecida como segunda idade adulta e é uma fase vital marcada pela autorrealização e grande produtividade em termos intelectuais ou científicos, filosóficos ou artísticos, uma vez que a bagagem cultural adquirida nas fases anteriores é suficiente para transportar contribuições significativas para o mundo. Nesta fase ocorre também a chamada crise da Idade Média, em que o indivíduo forja para si uma nova inflexão de sua personalidade, para enfrentar o declínio de suas capacidades físicas e sensoriais, que já começa a se tornar perceptível, conforme bem como o aparecimento de doenças precoces. Isso geralmente anda de mãos dadas com a busca de prazeres ao invés da satisfação de pressões sociais ou individuais. Velhice. Velhice é a qualidade do que é velho, alguém de idade avançada ou algo antigo e que não é novo nem recente. A velhice faz referência à senilidade ou idade senil, embora não exista uma idade exata que se possa considerar como o começo da velhice. Costuma-se dizer que uma pessoa é velha depois de passar a casa dos 70 anos. A velhice também está relacionada com a categoria social que se conhece por terceira idade. As pessoas desta faixa etária, regra geral, estão reformadas, ou seja, já não trabalham e, por conseguinte, não fazem parte da população economicamente ativa, e, em muitos casos, já são avós. A baixa taxa de natalidade e a melhoria na esperança de vida de muitos países fez crescer o grupo populacional da terceira idade. A sociedade enfrenta, portanto, o desafio de continuar a oferecer oportunidades às pessoas que se encontram na sua velhice. As pessoas idosas, como já não trabalham, precisam do apoio do Estado para gozar de uma boa qualidade de vida. Nas nações subdesenvolvidas, esse apoio é precário, daí a velhice tender a ser sinônimo de penúrias. Não nos podemos esquecer que, com a velhice surgem as doenças e os transtornos físicos como a artrose, a osteoporose e a doença de Alzheimer. Isto faz que a noção de velhice também seja usada para fazer alusão aos problemas de saúde e às atitudes próprias dessa idade. Por exemplo, não me lembro onde guardei as chaves, deve ser da velhice hoje, dói-me muito as costas e quase que nem consigo caminhar, mas não me posso queixar, são coisas normais da velhice.
Bom pessoal, isso é um pouco da nossa vida, mas existe muito mais a se aprender. Por hoje é só. Até breve!